sobre liderança é de suma importância, principalmente na época em que vivemos. Ao longo da história e no mundo atual, se você pesquisar, irá constatar que a maioria dos problemas acontecem justamente pela falta de líderes competentes. O mundo precisa de líderes preparados, mas a grande pergunta é: onde encontramos os melhores princípios sobre liderança? E a resposta a essa indagação é que eles estão na Bíblia Sagrada. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Sou Murilo Alencar e é com muita alegria que damos início ao quarto trimestre de 2022 e nesta ocasião com uma novidade. A partir de agora passaremos a comentar também a revista de jovens, que para nossa satisfação tem como tema geral liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. Você foi escolhido por Deus para servir, eu fui escolhido por Deus para servir, e a lição vai tratar deste assunto mostrando que o líder, antes de tudo, é um servo. O comentarista do trimestre é o pastor Elias Torralbo e ele é mestre em teologia sistemática, especialista em gestão escolar, diretor executivo da Faculdade Evangélica de São Paulo e atua como pastor na Assembleia de Deus Ministério do Belém, cidade de Mogi das Cruzes. O tema liderança cristã, ele tem a sua relevância dentro da igreja. É importante que o jovem ele já cresça familiarizado com o assunto. E quando tratamos sobre liderança à luz da Bíblia, entendemos que há uma ação de Deus, um chamado do céu envolvendo essa vocação. Deus ele chama o ímpio para a salvação, chama o salvo para a santificação e ao santificado ele chama para a obra. Ele chama para exercer influência, liderança no meio da igreja. E nós entendemos, à luz dessa breve exposição, que o chamado para a liderança, antes de tudo, ele é precedido por um chamado à fidelidade, à obediência, à intimidade e à comunhão. Todas as vezes que Deus ele quis realizar algo grande aqui na terra e estabelecer os seus propósitos eternos, ele levantou um líder. Ele levantou um homem, e há esse padrão bíblico dentro das Escrituras. Por exemplo, quando Deus ele quis erguer uma nação para si, ele não chamou as massas, ele não chamou os povos indistintamente, ele levantou um líder, ele chamou Abraão. Quando ele quis libertar o seu povo do Egito, ele não guiou aquela grande quantidade de pessoas que havia naquela terra estrangeira como grupos. Ele levanta um líder, ele levanta Moisés. Quando esse povo que peregrinava pelo deserto estava às vésperas de conquistar a terra prometida, Moisés, já velho, não podia liderar o povo nessa nova missão. Deus ele não guia o povo como um grupo novamente. Deus ele levanta um líder e neste caso nós temos a figura de Josué. Então concluímos que sempre que o Senhor ele deseja fazer algo grandioso, ele chama um líder para tomar a frente dos propósitos divinos. E ainda hoje ele continua chamando líderes para conduzir e executar cada grande obra que ele tem preparado para esse tempo. Então você é alguém que Deus está levantando para estabelecer os seus propósitos eternos nos dias atuais. Dentro desta lição, nós vamos estudar liderança e vamos extrair alguns princípios bíblicos sobre liderança e também analisar alguns acertos e alguns erros de personagens, de líderes apresentados pelas Escrituras. Veja o nosso sumário. A aula de hoje vai tratar sobre o que é liderança. A aula de número 2, a pessoa do líder. A aula de número 3, a liderança de Moisés. É o primeiro personagem que aparece aqui. A aula de número 4, a liderança de Josué. A aula de número 5, a falta que faz um líder. Sem liderança, há anarquia. Sem liderança, à luz do Novo Testamento, a igreja está desestruturada e desprotegida. Lição de número 6, exemplos de liderança feminina. Lição de número 7, a liderança de Davi. Lição de número 8, a liderança de Salomão. Lição de número 9,
o treinamento de líderes segundo o modelo de Jesus. Lição de número 10, uma liderança chamada para restaurar. Lição de número 11, a liderança de Barnabé, que personagem singular que aparece dentro das Escrituras. Lição de número 12, a liderança de Paulo. E a lição de número 13, Jesus, o modelo de líder. Amém? Vamos à nossa primeira lição. Lição de número 1, que é liderança. E você já pode se inscrever em nosso canal se ainda não é inscrito. Ative o sininho para receber as notificações e o material gratuito que nós vamos postar toda semana para você, professor dessa faixa etária. E não se esquece, deixa o like logo no início do vídeo. Não lhe custa nada, mas nos ajuda muito. Fortalece a nossa plataforma no YouTube. Texto principal. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. 1 Pedro, capítulo de número 5 e o versículo de número 2. Concernente ao texto principal, eu tenho duas orientações pedagógicas. A primeira delas é que você faça sempre uma comparação de tradução a fim de ampliar o seu entendimento sobre o texto principal. Como assim, irmão Murilo, fazer uma comparação de tradução? A gente sempre faz isso na lição de adultos. Eu vou ler o texto, li o texto na versão corrigida, agora vou lê-lo na versão NVT e ele está assim. Assim peço-lhes que cuidem do rebanho que Deus lhes confiou com disposição, sentimento do coração, disposição. E ele diz, e não de má vontade, não pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. O que motiva o líder, o que motiva aquele que apacenta, antes de tudo, deve ser o desejo de servir a Deus. Na versão NBV, Nova Bíblia Viva, que é uma paráfrase, o texto foi registrado da seguinte maneira: pastoreiem. Então veja que há uma diferença aqui logo de início, né? A corrigida diz apacentai, a NVT diz cuidem e a nova NBV diz pastoreiem o rebanho de Deus. De quem é o rebanho? É dele. Cuidem dele, do rebanho, com boa disposição e não de má vontade. Não pelo que vocês ganharão com isso, porque o líder não é um mercenário, mas pelo desejo de servir ao Senhor. Vendo que, fazendo essa comparação de tradução, o texto ele fica mais claro. Segunda orientação pedagógica: leve sempre em conta a unidade literária do texto principal. Irmão Murilo, o que é unidade literária? É onde uma ideia está apresentada e é desenvolvida. A unidade literária é um parágrafo, uma perícope, falando de uma palavra mais complicada, né? Mas, em suma, um parágrafo. Irmão Murilo, qual é o parágrafo do nosso texto principal aqui? O parágrafo é o capítulo 5 de 1 Pedro, versículo 1 ao versículo de número 4. Então, o texto principal está inserido dentro desse parágrafo. E nós vamos levar em consideração essa unidade literária e entender por que é que o texto principal está aqui, porque ele foi escolhido para ser o texto basilar da lição de número 1. Primeiro, fazendo a análise completa da perícope, nós entendemos que Pedro estava escrevendo essa mensagem especial de apacentar, de cuidar, de servir a Deus com fidelidade. Ele estava escrevendo isso justamente para a liderança que havia nos seus dias. E ele tinha o propósito, a finalidade de encorajar, de animar esses líderes, a fim de que eles cumprissem fielmente suas responsabilidades. Por quê, irmão Murilo? Porque ser líder nos dias de Pedro não era algo fácil. A igreja estava sendo perseguida e a liderança corria risco de morte. Pedro sabia que quando a perseguição apertasse mais um pouquinho e chegasse em seu clímax, em seu ápice, os liderados, as ovelhas, iam procurar a liderança. E se o líder fosse a primeira pessoa a desertar, a desviar, a fugir, a se esconder, os liderados iam se espalhar. Então Pedro está animando a liderança para que eles permaneçam firmes. Ele sabia a importância que era
ter uma liderança bem estabelecida. E é por isso que o versículo 1 começa dizendo o seguinte: aos presbíteros que estão entre vós, os líderes. Quem são os presbíteros? São obreiros maduros da igreja que agem como supervisores e eles têm a responsabilidade de administrar e de pastorear o povo de Deus. E à luz desses 4 versículos aqui, eu quero extrair pelo menos 3 qualidades pessoais que todo líder cristão precisa ter. Sabe qual é a primeira? Primeira qualidade, uma experiência pessoal com Jesus. Olha o que é que diz o versículo 1. Me permita reler esse versículo. Ele diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoestos eu, que também sou presbítero com eles. Pedro está se identificando com a liderança e isso tem um propósito: encorajar. Eu também sou presbítero. E ele diz: e testemunha das aflições de Cristo. Meu Deus, o que é que Pedro está dizendo? Eu sou testemunha. Em termos bem genéricos, uma testemunha é alguém que declara aquilo que viu e aquilo que ouviu. Então, Pedro, à luz do contexto aqui, está dizendo: eu tenho intimidade com ele, eu ando com ele porque eu vi, eu ouvi, eu estive presente. E é nele que conheço intimamente que eu espero. E é por ele que eu sou fiel. E é por meio dele que eu sirvo. Então, o líder cristão deve ser alguém que caminha com Deus. É a primeira qualidade de um bom líder cristão. Em segundo lugar, à luz do contexto do texto principal, um líder cristão, ele é alguém que deve ser afetuoso e cuidar com esmero, com amor das ovelhas de Deus. O texto principal diz: apacentai o rebanho de Deus. O rebanho é de quem? É de Deus. E eu devo cuidar daquilo que é de Deus com muito cuidado. A palavra apacentar, ela envolve não só proteção, mas também provisão. Porque aquele que apacenta o rebanho, no sentido rural, no contexto de ovelha mesmo, no contexto de um pastor de ovelhas, ele protege o rebanho dos perigos externos. Ele protege as ovelhas de serem raptadas por ladrões e devoradas por animais selvagens. No contexto igreja, o líder que apacenta, ele protege os fracos, ele protege os irmãos maduros, ele protege o rebanho para que o povo não seja vitimado por falsas doutrinas, falsos profetas, falsos obreiros. Então, apacentar envolve proteção, mas também provisão, porque o pastor de ovelhas, ele dá pasto, ele dá à ovelha água para beber, ele dá à ovelha abrigo, descanso. E no sentido igreja, aquele que apacenta assiste também à igreja. Ele alimenta a igreja com palavra, com doutrina, ele está lá no meio do povo, aconselhando, encorajando, animando o povo. E nisso o cuidado, o afeto é demonstrado. Pedro vai mostrar também, à luz do nosso texto principal, que esse cuidado, que esse afeto, qualidade indispensável para o líder cristão, é demonstrada não só pelo apacentar, mas pela disposição do coração. Ele diz: não por força, mas voluntariamente. Então, servir não é um fardo pesado, mas é algo que se faz de boa vontade. Ele diz também ainda no versículo de número 2, texto principal: nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. O líder, olha para cá, ele não visa os privilégios. Ele serve, ele visa o serviço. Ele serve justamente por servir, por assistir, pelo prazer de cuidar daquilo que é de Deus. O versículo de número 3, ele vai dizer que o líder também serve de exemplo para o rebanho. Em outras palavras, o líder não é aquela pessoa que serve pela força do cargo, mas pela força do exemplo. Então, nisso o líder demonstra cuidado, afeto, carinho com o que é de Deus. E em terceiro lugar, olha como a unidade literária, o parágrafo é importante. Em terceiro lugar, nós temos aqui mais uma qualidade. Primeiro, o líder precisa ter experiência pessoal com Cristo. Segundo, precisa ser afetuoso e cuidadoso com o que é de Deus. E terceiro, ele precisa ser movido pelo desejo de agradar a Cristo. É o que diz o versículo 4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis incorruptível coroa de glória.
Então o líder, ele serve não pela posição galgada, ele serve não por uma promoção, ele serve não visando o elogio ou os privilégios humanos, ele serve com um coração disposto, com um alvo de agradar o seu Senhor. De lá no final ele ouviu Jesus dizendo assim: muito bem, meu filho, foi para isso que eu te levantei, foi para isso que eu te separei, foi para isso que eu te coloquei aí, para me agradar, para me servir, para esperar gratidão de mim e não dos homens. Você está aí porque eu te coloquei. Então o líder tem esse alvo na mente. Eu me gasto pelo povo, eu me entrego pelo povo, porque eu quero agradar a Deus. Entendeu agora porque é que o texto principal está aqui? Vamos para o resumo da lição. Conhecer o conceito de liderança contribui para que possamos ajudar nossos líderes a cumprirem com o seu chamado. Jovem, tu precisa aprender o que é que os líderes fazem em prol da tua vida. Tu precisa, professor, entender o que é que a liderança de tua igreja local trabalha, o que é que a liderança da tua igreja local faz em prol da tua vida. Porque se a gente entende qual é a função de um líder, a gente serve, a gente se sujeita a esse líder para que ele cumpra a sua responsabilidade com alegria. Hebreus capítulo, note aí, não tem na lição, Hebreus capítulo de número 13, versículo 17, vou ler na versão NVT, diz a palavra de Deus: obedeçam a seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles, olha qual é o trabalho de um líder, é cuidar de sua alma. O líder está velando pela sua alma. Ele está cuidando de sua alma. O verdadeiro líder faz isso. Ele faz isso quando lhe anima e ele faz isso quando lhe adverte. E o texto aos Hebreus diz o seguinte: é cuidar de sua alma. Mas por que eles fazem isso com tanto afinco, com tanta entrega? Porque eles hão de prestar contas a Deus. Deles, então, motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza. Seu líder trabalha com tristeza, seu líder trabalha com amargura, você precisa dar motivo a ele para ele trabalhar com alegria, pois se ele trabalhar com tristeza, isso não será benefício para vocês. Então, preste atenção aqui, aplica isso, professor, na classe, olha para mim, aplica isso aí na tua classe. Quando o líder jovem chamar a tua atenção, quando o líder chegar lá e dizer: meu filho, essa roupa aqui não é roupa de crente não. Meu filho, esse palavreado aí não é palavreado de crente não. Meu filho, esse joguinho aí do Satanás, com roupa de demônio, com nome de demônio, isso aí não é coisa de crente não. Não fique com raiva não. Não faça bico não, não se intrigue do líder não. Quando ele chegar e dizer assim: olha, se tu não mudar, se tu não melhorar, a gente infelizmente vai ter que te tirar do conjunto, vai ter que tomar uma posição com relação a isso. Meu filho melhore, meu filho mude, meu filho ore, lê a Bíblia. Não faça bico, não fique com raiva do seu líder por isso, porque ele está fazendo todas essas coisas para o teu bem. Ele está trabalhando para o bem da tua alma. Porque ele vai prestar conta da tua vida a Deus. Entendeu? O líder tem essa responsabilidade e você precisa entender isso. A lição, ela tem 3 pontos e ela foi muito bem dividida. E eu vou seguir os pontos da lição diferente como faço na lição de jovens e adultos. Eu vou seguir aqui cada ponto e cada subponto. O primeiro ponto, ele vai tratar sobre o que é liderança. É um ponto de definição, de conceituação. Defina liderança em classe, professor. Faça uma dinâmica simples. Pegue papel e caneta, distribua para os alunos na classe e peçam para eles anotarem. Não precisa colocar o nome, mas peça para eles anotarem 3 qualidades que eles admiram em um líder. 3 qualidades. Quais são as 3 qualidades que você acha que um líder precisa ter? Eles vão notar. Você vai selecionar alguns cartãozinhos, alguns papéis, e depois de selecionar, você vai fazer a leitura. Você vai ler: olha, fulano de tal diz que um líder precisa ser humilde. O outro aqui diz que um líder precisa ser prestativo. E assim por diante. Quando você somar esses adjetivos, você vai definir e conceituar o que é liderança.
À luz da lição, liderança ou o termo liderar se refere e aponta para aquele que vai à frente. É aquele cuja responsabilidade é conduzir as pessoas. E o comentarista ele é muito feliz quando ele diz o seguinte: o verdadeiro líder é aquele que, por meio do exemplo pessoal da vida, ele consegue extrair o que seus liderados têm de melhor. Ele diz que uma liderança eficiente requer que o líder tenha visão e a comunique com clareza. Então, o líder é uma pessoa que vai à frente, é uma pessoa que tem exemplo pessoal. O líder é alguém de boa comunicação, ele sabe passar para os liderados os objetivos, as metas, aquilo que precisa ser alcançado. E ele resume dizendo aqui que liderar é exercer influência. Dentro de uma ótica cristã, o autor vai dizer que liderança, no subponto 2, que liderança cristã é aquela norteada pelos princípios de Jesus. É pelo que está na Bíblia. E ele diz assim, esses princípios são encontrados aonde? Nas Escrituras. Nas Escrituras. Quando nós vamos para os manuais de liderança, os manuais de administração, é muito comum, isso aqui é uma definição secular, muito comum encontrar as seguintes expressões. Primeiro, o líder é alguém aceito e respeitado pelo grupo. Segundo, ele tem aquela capacidade de unir e manter o grupo coeso. Ele tem um bom relacionamento com o grupo. Ele se identifica com o grupo. Ele leva o grupo à consecução, à realização dos objetivos. Ele influencia, ele inspira confiança e outras coisas similares. Então, a definição genérica secular do que é ser um bom líder é justamente aquele homem que tem uma qualidade específica que inspira suficiente confiança a seus liderados, de modo que eles aceitem suas ideias e obedeçam aos seus comandos. Na ótica cristã, a conceituação ela destoa um pouco da conceituação secular. Porque, às vezes, o líder ele não tem a aceitação do grupo. Porque o líder, antes de ser bonzinho para as pessoas, entre aspas, né? Antes de influenciar pessoas, de ser aceito pelas pessoas, ele precisa ser fiel a Deus. Quem exerce liderança no sentido contexto igreja e quer ser bom para todo mundo, no final das contas ele é ruim, porque quando um líder é bom para todo mundo, você vai ver que lá no final das contas ele não está sendo fiel a Deus. O líder ele passa por certas rejeições porque ele proclama uma palavra não só de boa nova, uma palavra doce, mas também uma palavra de juízo para os rebeldes. O líder que é fiel a Deus, ele não passa a cabeça na mão, a mão na cabeça daqueles que estão em erro. Ele precisa corrigir, ele precisa exortar, ele precisa admoestar. Então a Bíblia define o líder como alguém que tem a responsabilidade de influenciar um grupo cristão a fim de que os propósitos de Deus para esse grupo sejam cumpridos. Em poucas palavras, liderança cristã é influenciar pessoas para a prática do bem. Isso é liderança cristã. Liderança não se resume, escute, importante, não está na lição. Liderança não se resume a títulos ou a postos, mas é uma questão de influência. Às vezes você pode ter o título, você pode ter o posto, você pode ter a posição, mas não necessariamente significa dizer que você tem influência, que você tem liderança. O líder cristão precisa considerar as palavras de Jesus quando ele disse aos seus discípulos: vocês são o sal da terra. Capacidade de influenciar, capacidade de ser visível no aspecto sentido. Porque se você coloca o sal na comida, apesar de você não vê-lo a olho nu, você vai sentir que ele está ali fazendo a diferença, dando gosto, saborizando o alimento. Vós sois a luz do mundo. Capacidade de influência, de transformar o ambiente. Quando a luz chega, tem aqui, luz ali. Quando a luz chega, as trevas se dissipam. Então, o líder cristão, ele é alguém que influencia e, primeiro, antes de tudo, ele é fiel, obediente a Deus. Mesmo que isso custe a sua reputação para algumas pessoas. Antes de tudo, ele tem que ser fiel a Deus. Quais são os fundamentos da liderança cristã? Não está na lição, guarda isso aí também. Fundamento da liderança cristã é o caráter e não carisma.
Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que valoriza só o carisma, valoriza só o talento, mas não valoriza o caráter. Quando falamos sobre carisma, nós entendemos que carisma não tem nada a ver com o que torna um líder eficaz. A liderança não tem a ver com uma personalidade encantadora, não tem a ver com um jeito de ser muito chamativo, um grande sorriso ou uma voz aveludada. Porque tem gente que valoriza só isso, esse carisma, um líder carismático, mas o você tem que ser carismático, você não pode ser o líder bicudo. Mas o principal é caráter. Porque o caráter, ele gera credibilidade. E você só tem influência se você tiver credibilidade. Você pode ter os 9 dons espirituais. Você pode falar 500 línguas espirituais. Você pode ser a pessoa que prega, que tem a oratória mais perfeita. Mas se você não tiver caráter, se você não tiver credibilidade, você não vai muito longe. Canta, mas é um desmantelado. Prega, mas vive se prostituindo, vive mentindo, não cumpre com as responsabilidades, você perde. Você perde sua credibilidade, automaticamente você perde sua influência. O líder precisa desenvolver alguns aspectos. E eu vou citá-los aqui. Primeiro, o líder ele precisa ter uma mensagem digna de ser lembrada. Eu vou pegar um texto da Bíblia, Hebreus capítulo 13, e agora não é o 17, é o versículo 7, e eu vou desmembrar esse versículo em 3 partes. Parte A, parte B e parte C. E vou extrair desse versículo 3 características que você, professor da escola dominical, que todo líder na igreja precisa ter. Primeiro, o líder ele precisa ter uma mensagem digna de ser lembrada. O texto diz assim na versão NVI: lembre-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. O que é que o autor aos Hebreus está dizendo? Lembre desses homens. Por qual motivo? Eles falam a palavra de Deus. Quando eles verbalizam, as pessoas escutam. Eles falam de tal maneira que deixam marcas no coração das pessoas. Porque ele fala não os conceitos humanos, mas a palavra de Deus. A palavra que não volta vazia, mas cumpre os objetivos pelas quais foram lançadas. O líder, ele tem na boca as palavras de Deus. Em segundo lugar, ele tem um estilo de vida digno de ser considerado. Meus irmãos, que coisa impressionante. O texto diz assim, observem bem o resultado da vida deles. É a parte B do versículo. Eles falam e vivem aquilo que falam. Não há incongruência entre o falar e o praticar, entre a doutrina e aquilo que se vive. Esse líder influencia, ele tem capacidade de influenciar porque ele vive aquilo que fala, aquilo que ensina. E em terceiro lugar, ele tem uma fé digna de ser imitada. A Bíblia diz na parte C do versículo, imitem a sua fé. Então, se você quer ser um bom líder, se você precisa desenvolver uma mensagem digna de ser lembrada, um estilo de vida digno de ser considerado e uma fé digna de ser imitada. O subponto 3, eu vou correr agora aqui mais um pouquinho, ele diz assim, liderança é serviço. Então, liderar, antes de tudo, eu estou usando muito essa expressão, né? Antes de tudo, é servir. Não existe liderança sem serviço. Você tem que ser um líder servo. Jesus ele nos ensina isso em várias passagens da Bíblia, mas guarde aí essas duas. Primeira passagem, Mateus capítulo 20, versículo 21 a 28. Tinha gente ali com senso de grandeza dizendo assim, eu quero sentar do teu lado esquerdo e meu irmão do teu lado direito, quando tu estabeleceres o teu reino. E Jesus vai lá e diz assim, vocês estão querendo posição de liderança? Tá errado. Porque vocês ainda não entenderam o que é o reino dos céus. Aqui no reino, o maior é o menor. Aquele que tem posição elevada é aquele que serve a todos. Jesus diz isso nesses versículos que acabei de mencionar aqui para vocês. Guardem outra referência importante aqui. É João, capítulo 13, versículo do 1 ao 17. Jesus dá uma aula do que é liderança em serviço. Liderança e serviço. Jesus mostra o que é um líder servo. Os discípulos lá ainda estavam inflamados, né, com um senso de grandeza, com raiva de João e de seu irmão. E chegou uma hora assim que Jesus ele tira a veste de didáscalo. O contexto ali é da última Santa Ceia. Ele tira a roupa de mestre
e ele coloca uma toalha. Ele assume a posição do servo mais baixo da casa. Ele bota a toalhinha, pega uma bacia com água e diz, vem cá, João, vem pra cá, bota o pé aqui. Começou a lavar o pé de João. Vem cá, Tiago, tu não quer ser grandão? Vem cá. Vem cá, bota o pezinho aqui. Começou a lavar o pé de Tiago. A função, a execução daquilo ali era tão degradante que Pedro disse assim, eu não quero fazer isso, quanto mais o senhor não vai lavar meu pé, não. Não lava, não. Meu pé lava nada. O senhor fazer uma coisa dessa, se rebaixar desse tanto aí, meu pé não lava, não. Aí Jesus quebra Pedro todinho, dizendo assim, se eu não lavar teu pé, tu não tem parte comigo, Pedro. Ah, Senhor, se é assim, lava o pé, lava a mão, lava a cabeça, lava tudo. Por que é que Jesus faz isso? Para mostrar que apesar de ele ser mestre, ser líder, ele serve. Então, se o líder está fazendo isso, os liderados também o farão. Jesus dá uma aula nisso aqui. A parte 2, ou tópico 2 da nossa revista, vai tratar sobre parte do trabalho de um líder. Isso vai ser desenvolvido nos detalhes ao decorrer da lição. Mas aqui o autor ele separa 3 pontos. Primeiro, o líder é alguém que descobre novos talentos. Em outras palavras, o líder, ele é um formador de outros líderes. Ele está ali e ele trabalha, ele se esforça para que os dons presentes em seus liderados floresçam. O grande problema hoje no contexto de igreja é que tem muito líder com mau sentimento no coração. Ele acha que se outros líderes desabrocharem no meio do povo de Deus, ele vai ser escanteado. Aí o que é que ele faz? Ele deixa o coração ser tomado por ciúme, por egoísmo, e ele começa a matar talento. Vai matando talento, enterrando talento, não os dele, mas do povo. O talento dele é ser coveiro de talentos. Mas o líder de verdade, ele é alguém que abre espaço para que outras pessoas também desenvolvam seu potencial de liderança. E nós encontramos um mau exemplo dentro da igreja de alguém que gostava de ter a primazia no meio do povo de Deus. Nota a referência aí, 3ª epístola de João, capítulo único, versículo 9 ao 11. João diz o seguinte, eu escrevi à igreja sobre isso, mas Diótrefes, que gosta de ser o mais importante, se recusa a receber-nos. O que é que Diótrefes fazia? Eu vou receber João? Vou nada. Porque quando João vier aqui na igreja, a atenção vai toda para ele, eu vou ficar no canto. Não recebo, não. João enviava alguém, ele também não recebia, não. E se algum irmão na igreja recebesse, estava lá Diótrefes expulsando os irmãos da igreja. Como se não bastasse, João chega a dizer nesses versículos que Diótrefes, ele dava mau testemunho de João. Porque o líder, quando é ciumento, ele faz isso. Presta não. Presta não. Canta até bem, mas não presta não. Ele sai falando mal de todo mundo, parece que o bom só é ele. Só quem sabe de tudo é ele. Nós devemos tomar cuidado com isso aqui, irmãos. Tome cuidado com isso, professor. O bom não é você, não. Tem professores bons na sua escola dominical. Você sabia disso? Os dirigentes da escola dominical precisam saber isso. Precisam compartilhar também. O bom não é você, não. Tem gente boa aí também. João ele chega a dizer assim, amado, falando para Gaio, amado, não deixe que esse mau exemplo o influencie. Não deixe não, meu filho. Siga aquilo que você aprendeu. Ele vai dizer aqui também, no subtópico 2, que o líder ele tem um papel de guiar. Você tem que guiar. O líder é pedagogo, é instrutor. Um bom líder, ele é um professor eficaz. Ele ensina. Ele faz as outras pessoas crescerem. Ele aponta o caminho. A Bíblia diz em Filipenses, eu gosto desse texto aqui, Filipenses 4:9. A voz parece já estar até voltando. Ó. Filipenses 4:9 diz assim, continuem a praticar, palavras de Paulo, tudo que aprenderam e receberam de mim. Então ele estava instruindo. Tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Ele estava instruindo por meio da doutrina e por meio do exemplo. Aí ele diz, concluindo o versículo, então Deus de paz estará com vocês. Você precisa ensinar. Agora, você tem o que ensinar? Você tem bom exemplo para ensinar? Porque o líder tem que ensinar palavra. Você conhece Bíblia? Você tem que ensinar a Bíblia. Você tem bom exemplo, você vive o que está aqui na Bíblia.
Você vive a palavra, você tem que ensinar bom exemplo. Porque se você ensina mau exemplo, o povo vai aprender mau exemplo. E o mau exemplo, ele é mais fácil de ser imitado do que o bom exemplo. É muito mais fácil. Então tome cuidado com aquilo que você ensina. Subponto 3. O líder, ele é alguém que abençoa. O líder é aquela pessoa que eleva os liderados. Porque tem líder que é sanguessuga. Ele só manda, ele não trabalha. Aí os liderados estão lá trabalhando e na hora dos louros, na hora de receber o reconhecimento, o líder traz tudo para si. Ele não fez nada. Quem trabalhou foi os liderados. Ele é um sanguessuga. Você não pode ser líder sanguessuga. Você tem que ser alguém que abençoa. Você tem que ser alguém que trabalha para que os liderados cresçam. Quando nós olhamos para a Bíblia, encontramos o exemplo de Barnabé. Vamos ter uma lição sobre Barnabé. Mas olhe para a Bíblia e Barnabé ele vai aparecer servindo a igreja com os seus bens. Ele vai aparecer abençoando o povo pobre da igreja, com seus recursos. Em outro momento, Barnabé vai aparecer abençoando Saulo, rejeitado. Veja que espécie de liderança Barnabé tinha. Saulo chegou, se converteu, e o povo da igreja dizia assim: esse cabo aí, isso é mentira, isso é fingimento. Convertido? Tá nada. Isso aí quer pegar o besta. Ele quer entrar no meio da gente, depois nos prender e nos matar como ele fez lá atrás. Então escantearam Saulo. O que é que Barnabé fez? Trouxe ele para perto. Olha só, apresentou ele à igreja de Jerusalém. Depois levou ele para Antioquia. E lá em Antioquia, Barnabé e Saulo foram separados para a obra missionária. Barnabé abençoou tanto Paulo, que Paulo cresceu mais do que ele. Barnabé abençoou tanto Paulo, tanto seu liderado, seu pupilo ali nos seus primeiros dias, que depois Paulo se tornou um missionário mais conhecido que Barnabé. É o papel do líder, abençoar. Em terceiro lugar, o que não é liderança? O que não é liderança? Veja que aquela dinâmica lá do começo vai contribuir para o tópico de número 3, porque as qualidades que seus alunos colocaram no papel, no cartão, elas dizem muito do que é liderança. Agora, os antônimos dessas palavras aí, desses adjetivos, eles vão mostrar o que não é liderança. Por exemplo, liderar não é agir com arrogância. Provavelmente alguém vai colocar humildade aí. Mas liderar não é agir com arrogância, porque tem gente que acha que agora que está na posição ele tem o bico. É o bico, é não falar com ninguém, não tocar em ninguém, ele agora é inacessível. E para nossa tristeza, no meio pentecostal, tem muita gente assim. Muita gente que se considera o tampa, o Deus com D minúsculo. O intocável, que está no pedestral, no púlpito, acima de todos os púlpitos. Porque agora eu sou pregador internacional. Porque agora eu sou presbítero. Porque eu tenho 1 milhão de seguidores no Instagram. Que conversa, rapaz. Que conversa. O líder arrogante, ele está edificando a sua própria ruína. Isso é conversa. A Bíblia diz que o orgulho precede a destruição e a arrogância precede a queda. O que é arrogância? Arrogância é um delírio. Arrogância é um orgulho forte. É uma atitude extrema de autoimportância. Você não é importante coisa nenhuma, rapaz. Você não é nada. Você acha que é alguma coisa. Porque, em particular, a arrogância ela é uma perda do contato com a realidade, é uma superestima das próprias competências ou capacidades. Você acha que está abafando, mas você não está fazendo nada. Você está perdendo seu testemunho. A Bíblia diz que o líder cristão deve ser humilde. Provérbios capítulo 15, versículo 33. O temor do Senhor ensina sabedoria, a humildade precede a honra. O líder precisa ser humilde. Em segundo lugar, liderar não é dar ordens. Porque tem gente que só quer delegar. Tem muita pessoa que às vezes quer se impor sobre os liderados pela força do cargo. Quer enfiar a goela abaixo suas ideias, suas vontades, ainda que sejam coisas que não façam tanto sentido, mas o líder aqui sou eu. Quem manda aqui é eu. Eu mando, eu faço, eu posso. Vá lá! E só ordena. Tá errado. Sabe por que tá errado? Porque tá feio pra você, rapaz.
As pessoas, o líder que age assim, né, impondo, só ordenando, só mandando, o líder que age dessa maneira aqui, ele é alguém que divide, que desanima e que destrói. É esse tipo de líder aqui, que lidera pela força do cargo. Você não é respeitado. As pessoas respeitam o cargo, elas não respeitam você. E Deus nos guarde de sermos respeitados pela posição e não pelo aquilo que nós somos. O verdadeiro líder, ele é alguém respeitado por aquilo que ele é. Ele não é só aquela pessoa mandona que impõe, ele é aquela pessoa que mostra como fazer pelo exemplo, pela prática. Seja um líder assim. E por último, liderar não é transferir responsabilidade. E aqui nós temos dois extremos. Porque transferir responsabilidade é aquela pessoa que faz mais ou menos o seguinte. Olha o exemplo aqui. Ele tem uma atribuição e ele delega essa atribuição. Ele transfere a responsabilidade dessa atribuição que ele recebeu. Aí quando dá errado, o que é que ele faz? Ele diz assim, tá vendo aí, a culpa é dele. Mas não foi tu que recebeu a responsabilidade? Por que tu transferiu? Não, mas a culpa é dele que não fez direito, que não se esforçou. Que ele transfere. Isso não é liderar não, meu filho. Não é liderar não. Porque o líder, ele não transfere responsabilidade, ele compartilha. Se dá errado, é você e a pessoa que compartilhou. Se dá certo, é você e a pessoa que você compartilhou. Moisés, ele aprendeu muito isso, porque o contrário do líder que transfere responsabilidade é o líder, o outro extremo é o líder centralizador, que traz tudo para si, é tudo ele, tudo ele, tudo ele, tudo ele, tudo ele, tudo ele, tudo ele. Moisés cansou, Jetro olhou assim para Moisés, vai morrer, tu vai se acabar. O tanto de gente aí, fica dia e noite aí se vir no porto, tu vai se acabar. Sabe o que é que tu faz? Tu não transfere responsabilidade, tu compartilha, rapaz. Levanta pessoas aí para te ajudar a resolver as causas menores. Quando tiver alguma coisa no meio do povo que eles não puderem resolver, o que é que tu faz, Moisés? O que é que eles vão fazer? Aí vão levar para ti. Compartilha a responsabilidade. Jesus fez isso. Lucas capítulo 10, versículo de número 1. Depois disso, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou adiante de dois em dois, compartilhou a responsabilidade. Ele enviou às cidades e aos lugares que ele planejava ir. Ele compartilhou. Mas, irmão Murilo, quando Jesus foi para o céu e disse assim, agora vão para todo mundo, pregue a minha palavra, ensinem, batizem, façam isso aí. Jesus não transferiu responsabilidade? Não. Porque ele disse aos discípulos, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Vocês vão estar pregando, mas eu vou estar lá também. Porque vocês não estão só. Eu não transferi responsabilidade, eu compartilhei. Vocês vão pregar e eu vou lá atuar. Vocês vão falar e eu vou lá atuar. Eu também estou com vocês, rapaz. Então compartilhe responsabilidade. Sabe como é que você começa fazendo isso? Compartilha um subponto aí com os alunos da tua classe. Vai lá, compartilha. Vai compartilhando um pouquinho essa responsabilidade. E aos poucos, tu vai estar formando novos professores na tua sala. Olha que bênção! Meus irmãos, dentro desta lição, nós aprendemos que ser líder é influenciar e motivar as pessoas em direção a um alvo comum. E o líder cristão, guarde isso no final da aula, que o líder cristão ele exerce sua responsabilidade segundo os princípios da palavra de Deus. Amém? Eu espero que essa aula tenha sido bênção na tua vida. E se tu chegou até aqui e é professor dessa faixa etária, comenta aí, fala algumas coisas nos comentários para a gente conhecer, servo de Deus. E aproveita que o subsídio desta aula eu vou estar disponibilizando aí embaixo, tá certo? Deus abençoe sua vida, uma ótima aula de escola dominical, tenha também um ótimo final de semana e não se esqueça, abra a jaula. Vamos lá!